Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da EnergisaPrev. Hoje nós vamos falar sobre os investimentos do mês de fevereiro e como performaram os planos da EnergisaPrev neste mês. Quem está comigo aqui hoje é o Wellington, nosso diretor financeiro administrativo. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado, Débora. Olá a todos. E também o Lucas Gato, nosso analista de investimentos. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, Débora. Olá a todos. É um prazer estar aqui novamente. Lucas, para a gente começar nosso bate-papo de hoje, eu queria que você falasse como se performou o mercado internacional no mês de fevereiro. Perfeito, Débora. Bom, no mercado internacional, no mês de fevereiro, o assunto que mais impactou foram aí as novas taxas, do governo americano que foram impostas a alguns países, como a China, e também outros países como México, Canadá e também o Brasil. Toda essa imposição de taxas, ela gerou uma certa volatilidade nos mercados internacionais, porque esse aumento de taxa, ele acaba trazendo uma preocupação de longo prazo com a inflação desses países, por conta desse aumento de taxa, e também o mercado acaba reagindo por conta dessa questão política. Então, praticamente durante o mês todo de fevereiro, o que mais foi evidente assim, no cenário foi realmente essa preocupação sobre as taxas do governo americano. E essa situação, ela mexeu ali com as bolsas americanas, teve queda em fevereiro, Nasdaq e S&P 500 caíram em função desse tarifaço do Trump em relação a esses países. Uhum. Aí, assim, falando de Europa também, só complementando o Lucas, a Europa o BCE teve que reduzir juros lá para dar uma aquecida na economia, que vem um pouco fraco por conta de toda essa questão de China, questão também tarifas americanas. Então isso também mexeu lá com os juros na Europa, Tá, então no mês de fevereiro o mercado internacional foi bem desafiador, Sim. Pelo que vocês falaram. E aqui no Brasil, como que tudo isso impactou o nosso país? Bom, aqui no Brasil também foi um mês complicado, e por alguns fatores como uma inflação, que foi uma inflação persistente aí no mês de fevereiro, e também aí o assunto das contas públicas, que é um assunto que a gente vem tratando aí desde o início desse ano e também durante o ano passado todo foi um assunto que estava aí na pauta econômica, Bom, essa situação sobre a questão da inflação e também a questão das contas públicas fez com que os investidores ficaram muito mais cautelosos, em relação aos investimentos, especialmente na questão de renda variável, por exemplo, O Ibovespa teve um desempenho bem negativo durante o mês, refletindo essas questões econômicas. E também um outro ponto que foi bem discutido durante o mês de fevereiro é a questão da taxa básica de juros, Uhum. Tinham alguns economistas que estavam projetando aí que essa taxa pode chegar a mais de 15% ainda em 2025. Entendi. Acho que vale também complementar aqui a queda de popularidade do presidente, E isso impacta também. Isso tem impactado os mercados porque a queda de popularidade com o mercado pedindo um ajuste fiscal, a reação do governo, que é esperada pelo mercado, é que ele dê mais incentivo para a economia para justamente recuperar essa popularidade. Uhum. Só que a gente está no momento, como o Lucas falou, de juros chegando a 15%, por conta de inflação. E uma vez a economia, que já cresceu ano passado mais de 3%, ela aquecida, ela deve gerar mais inflação. Então o mercado está um pouco preocupado com relação a isso. E só acho que vale aqui a gente falar da super quarta, dessa semana, que o Banco Central subiu ali juros. A gente está falando de 14,25 no ano, Lucas? Exatamente. E o Banco Central americano, ainda lá, falando de cenário internacional, teve que manter juros por conta de toda a questão que a gente falou aqui de tarifa, e isso também está batendo na inflação lá. Então lá tinha a expectativa de reduzir, e aí o Banco Central americano teve que manter juros. Entendi, essa super quarta não foi tão positiva, então, Exatamente. Uma super quarta negativa. Mas já estavam esperadas, assim, pelo mercado, Entendi. Assim. Mas é um cenário ruim, Uhum. Tanto manter juros altos lá Sim. e juros aqui, é ruim para a economia, Sim, sim. Então, vocês já deram um panorama em geral, do mercado internacional e local também, falando de Brasil. E eu queria, Lucas, que você entrasse um pouquinho nos investimentos aqui da EnergisaPrev, principalmente falando de renda fixa e renda variável, para a gente começar. Bom, perfeito. Dentro de renda fixa, nós temos alocação em alguns fundos de investimento
que, dado o cenário do mês de fevereiro, conseguiram aí bons desempenhos. Posso trazer como exemplo o Fundo Bradesco Institucional e também o Fundo Safra Soberano na parte de renda fixa, né? Esses fundos conseguiram manter um bom desempenho, apesar de todo o cenário, né, do mês de fevereiro. Agora, do outro lado, da parte de renda variável, não foi um mês tão positivo, né? Por todas essas questões que nós abordamos aqui no início. Então, questões políticas, questões também de taxa de juros elevada. E nesse sentido, a nossa parte de renda variável ela acabou acompanhando o mercado, então não trouxe um resultado assim tão bom quanto, por exemplo, o mês de janeiro, que foi um resultado positivo. Entendi. Agora, para a gente dividir também, Wellington, eu queria que você falasse um pouquinho como que foram os investimentos na parte de estruturados e internacional. Legal. Da parte estruturados, né, a Energisa Prev, ela carrega um pouco de... diversifica a carteira, então tem a parte de estruturado. A parte positiva ali que a gente pode falar foram os nossos fundos de Private Equity, que tiveram um mês bem positivo, né? 2 fundos nossos renderam bastante por conta de reavaliação dos ativos lá. E a outra parte de exterior foi também positiva, né? Apesar de bolsa cair lá fora, mas o nosso fundo de exterior ele foi positivo, que é um fundo aí gerido pelo Itaú, né? Exatamente, apesar de um índice, né, que a gente pode falar assim, um índice de referência para esses investimentos internacionais ter tido um resultado negativo, o nosso fundo tinha algumas posições mais defensivas que acabou sendo muito positivo, né? Então, a gente conseguiu passar essa turbulência do cenário internacional no mês de fevereiro muito bem. Entendi, tá. E Wellington, para a gente finalizar um pouquinho falando de investimentos, né, eu queria que você falasse sobre os títulos públicos, principalmente esses ativos que a gente leva em consideração mais longos, né, marcados na curva. Então, eu queria que você especificasse como que performou esses ativos. Legal. Como a gente vem falando no ano passado todo, né, o ano de 2024 foi bem desafiador por conta dos títulos públicos. No mês de fevereiro, assim, não foi tão diferente, né? Mas como a sua pergunta vai em direção à marcação na curva. Isso. Né? Como a gente fez isso em janeiro, essa parte de curva, que são os mais longos, que a gente sofreu muito ano passado, ele foi positivo e ele tende a ser positivo no longo prazo, porque eles estão contabilizados pela taxa lá de janeiro e ele vai até o vencimento com essa taxa. Então, fevereiro, por exemplo, foi um mês que tem uma inflação muito alta, né, de 1,30, se não me engano, né, Lucas? Diz que 1,31 a inflação de fevereiro, né? A inflação. Então, o carrego desses títulos somado a essa inflação tem um retorno positivo. Então, para a nossa carteira, a parte curta, apesar de tanta volatilidade, mas ela não afeta, né? Não afetou tanto. E a parte longa também teve muita volatilidade, mas por conta da marcação na curva, o efeito foi positivo para a carteira dos planos. Tá? Entendi. E Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho de perspectiva em relação a esses ativos. Qual é a sua análise aí para os próximos meses? Algum ponto que a gente deve ficar atento? Com certeza. Acho que, como a gente falou no início, né, muito do que está na pauta hoje de acompanhamento dos investimentos são as questões na parte internacional, as questões aí de juros, né, lá fora nos Estados Unidos, e também as questões políticas, como as tarifas que o governo americano está impondo sobre seus parceiros comerciais. E também aqui no Brasil, a mesma coisa. Então, questões políticas também vão impactar bastante nessa alocação dos investimentos, assim como também o mercado de juros, né? Então, acho que entender um pouco de qual que vai ser esse cenário daqui para frente é essencial para a gente saber quais são os movimentos que a gente vai precisar fazer nas carteiras, né? Quais são as próximas alocações que a gente vai organizar ali de acordo com o cenário, né? Então, acho que para os próximos meses aí o que vai estar na pauta, de fato, são essas duas questões. Juros lá fora e também as questões políticas. O nosso time segue acompanhando, né? Os nossos gestores, né? E essas movimentações. Hoje, praticamente, o mercado carrega mais renda fixa e a gente está super alocado em renda fixa. Até porque a gente está falando de juros a 15% ao ano. Mas qualquer movimento que a gente entenda que é benéfico para a carteira dos planos, como renda variável, estruturados e outros, a gente está atento para a gente direcionar os ativos, tá? Entendi, tá. E para a gente finalizar agora nosso bate-papo, Wellington, eu queria que você falasse qual foi a rentabilidade do mês de fevereiro para o Plano Energisa, que é o nosso maior plano, e também para o Plano Energisa Sudeste. Legal. O Plano Energisa, lembrando que o Plano Energisa
tem a questão dos perfis aqui em fevereiro, sim, né? Sim. E antes até de falar de retorno, eu queria falar para todos que essa demora na atualização do saldo de conta lá no app, lá na área logada, para o participante, em função dessa divisão de perfis de investimento que a gente teve que fazer em fevereiro, e também a gente está em período de implantação de sistema, né? Então, a gente está trocando o nosso sistema, o nosso RP, e isso tem demorado um pouco, mas logo na próxima semana a gente está gravando aqui. Hoje é sexta, né? Isso, dia 21. Dia 21, mas a gente acredita que já na próxima semana todos vão ver lá o seu saldo atualizado já com perfil. Ótimo. E aí, falando do resultado, o perfil conservador, ele está mais alocado em renda fixa, ele teve uma rentabilidade de 0,86 no mês. Tá? O moderado, ele acompanha um pouco ali o conservador, ele rendeu 0,79, mas ele tem uma parcela ali de bolsa e um multimercado que não foi bem em fevereiro. Sim. Mas a gente já está vendo isso retomando agora em março, tá? A gente está no dia 21 aqui, mas a bolsa está bem positiva em março. Legal, as perspectivas são boas para o próximo mês. O Sudeste é um plano que também está alocado em títulos públicos, tem um pouco de vol e também tem bolsa, ele rendeu 0,63, mas é um mês também positivo. É o que a gente esperava um pouco para 2025, de ter retornos positivos para todos os planos. A gente esperava não sofrer tanta volatilidade, né, como a gente sofreu ano passado. Isso mesmo. E aí a gente pode observar tanto janeiro quanto o mês de fevereiro, rentabilidade positiva aí para esses dois planos, né? Isso. Legal. Tá bom. Perfeito. Bom, queria agradecer a presença de vocês dois. Muito obrigado, Wellington. Obrigado. Obrigada, Lucas. Foi um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho aí do mês de fevereiro. Legal. E só lembrando, pessoal, que esse mês vocês podem acompanhar, não somente esse mês, né, como durante todo o período, a rentabilidade dos planos no nosso site da Energisa Prev. Então lá você pode acompanhar o cenário internacional, o cenário local e também como performaram esses planos. E esse mês, como o Wellington bem comentou, a gente está implantando o perfil de investimentos. Então quando vocês forem acessar para verificar, né, a rentabilidade, basta clicar no perfil conservador para quem optou pelo perfil conservador ou moderado para quem optou pelo perfil moderado. E só lembrando que quem não fez a escolha do perfil de investimentos automaticamente está no perfil moderado. Então, só selecionar ali no site para vocês poderem acompanhar os valores, tudo certinho, a rentabilidade, tá bom? E não deixem de nos acompanhar aqui no nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo 0800 372 7738. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo.